página 227. Então, vamos lá. Já aí a 13ª questão, ela está dizendo assim, um automóvel percorre uma estrada a velocidade constante de 80 km por hora, certo? Aí tem indicando por x o tempo transcorrido em hora e y a distância percorrida em quilômetro, monte uma tabela com os seguintes valores, x igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, escreva a lei da função que fornece y em relação a x. Então, é o seguinte, o que é que ele está pedindo? Ele tá dizendo que x tem esses valores aqui, certo? Tem esses valores aqui, que corresponde aos valores em hora, certo? E ele quer saber a distância percorrida por esse automóvel nesses valores aqui em hora. Lembrar, pessoal, que hora nunca é negativo, certo? Sempre positivo. Então, ele pede para a gente construir uma tabela, vamos aqui construir a tabelinha, para que a gente possa tentar fazer essa lei da formação da função. Então, ele diz que os valores são 0, certo? 1, 2, 3, 4 e 5. Os valores de quem? De x. Vou botar até, ver se eu aumento mais aqui, tabelinha. E ele pede para construir a lei de formação da função. Então, ele diz que y, certo? Y vai ser sempre colocado aqui na minha lei, igual. Ele diz que o automóvel percorre uma estrada a velocidade constante de 80 km por hora, ou seja, a velocidade não muda. Então, se não muda, 80 em que multiplica x. Por que 80 que multiplica x? Porque a velocidade, certo? A velocidade 80 é constante, de 80 km, e x já são os valores que a gente colocou aqui. Ele quer saber, agora, os valores de quem? De y, ou seja, quando x for corresponder a 0 hora, ou quanto é que y vai corresponder, quando x, o automóvel tiver percorrido o percurso dele em 1 hora, quantos quilômetros terá percorrido em 1 hora, quantos quilômetros terá percorrido em 2 horas, quantos quilômetros terá percorrido em 3 horas, e quantos quilômetros terá percorrido em 4 horas e em 5 horas, beleza? Então, aqui torna-se fácil, certo? E torna-se fácil. A gente vai ter aqui os pares ordenados x, certo? Os valores de x, que a gente já sabe qual é, que está aqui, e vamos encontrar os valores de y. Então, aqui, y é igual a 80 vezes 0. Por que 0? Porque x é igual a 0. Então, quando o x tiver em 0 hora, o y também vai estar em 0 km, certo? Então, 0 e 0. Agora, quando o x tiver percorrido, quando o automóvel tiver percorrido 1 hora, então, se ele vai, a velocidade dele é 80 km por hora, e ele rodou 1 hora, significa que o automóvel percorreu quanto? 80 km. Então, 80, certo? Olha aí. Quando o automóvel tiver percorrido 2 horas, significa, em 2 horas, o automóvel percorreu quem? 160
60 quilômetros. Então, 2 horas de X, 160. Eu aprendo a trabalhar com esse mouse. 160 de Y. Em 3 horas, Y é igual a 80, olha aí, vezes 3. Então, em 3 horas, o automóvel vai estar percorrendo quanto? 240 quilômetros. Então, ó, 3, 240. Em 4 horas, Y igual a 80, que é a velocidade, vezes 4, que é o valor de X, que é 4 horas. Então, 320 quilômetros. Então, 4 horas, 4 horas o automóvel vai percorrer 320 quilômetros. E em 5 horas, Y é igual a 80 vezes 5. Então, significa que 5 horas o automóvel terá percorrido 400 quilômetros. Então, veja só, gente. Olha aí. Primeira coisa, com os dados, nós formamos a lei de formação da função. Y é igual a 80 vezes x. Aí, na letra A, ele diz, indicando por x o tempo transcorrido, está aqui, ó, de 0 até 5 horas, e por y a distância percorrida em quilômetros, monte uma tabela com os seguintes valores. De x, está aqui os valores, e em seguida escreva a lei da função que fornece y em relação a x. Está aqui a lei da relação, a lei da função é y igual a 80x, certo? E, depois disso, a gente vai saber quantos quilômetros o automóvel percorreu na quantidade de horas indicadas para X. Encontramos. Quando o automóvel estava em 0 hora, ele não percorreu nada, porque estava parado. Quando o automóvel, tinha em 1 hora, o automóvel tinha percorrido 1 hora, ele percorreu 80 quilômetros. Em 2 horas, 160, em 3 horas, 240, em 4 horas, 320, em 5 horas, 400 quilômetros. Tá certo? Então, está aqui nossa tabela, está aqui a nossa letra A. A nossa letra A. A letra B, ela diz assim, a variável x pode assumir qualquer número real, por exemplo, um número negativo. A resposta é não, certo? Letra B, a resposta é não. Por que não? Porque não existe, gente, tempo negativo. O tempo tem que ser positivo. Então, a resposta é não, certo? Porque, ó, se a gente colocar um valor negativo, a gente vai encontrar também um valor negativo para quilômetros. E se tempo é positivo, quilômetro também tem que ser positivo. A gente só anda para frente, a gente não anda para trás. Então, não pode ser negativo. C, o gráfico dessa função é uma reta ou uma semirreta? Bom, aí a gente vai ter, na letra C, que fazer o chamado gráfico, certo? Chamado gráfico. Mas, ó, se ele está assumindo valores aqui, ó, de 0, 1, 2, 3, 4 e 5, que x, aqui, ó, x, ele vai ser dado em hora, certo? Y, aqui, ó, vai ser dado em quilômetro,
e a gente está vendo que a cada hora, olha só, vamos lá, a cada hora, tem 80 aqui, ó, aumenta o número de quilômetros percorridos e, opa, peraí, aumenta o número de quilômetros percorridos, o que é que significa? Vamos só olhar. E a gente vai, o automóvel ele limitou aqui, ele limitou. Vocês notarem aqui, o X ele foi limitado a quanto tempo? A 5 horas, certo? Então, 5 horas. Tentando fazer o gráfico aqui. Porra, que negócio difícil. Apaga esse não aqui, ó. Letra B que nós já respondemos, né? Então, eita, como tá difícil. Sair esse 320 e 400 quilômetros. Vou levantar um pouquinho o gráfico aqui, porque dá. Então, se a gente for fazer a ligação, ó, começa aqui, ó, 0 e 0, como não pode ligar 0 com 0, vou colocar aqui meu pontinho no meio, ó. 80. Melhor, 1 ligado a 80, ó. Vou botar aqui o nosso pontinho aqui. 1 ligado a 80. 2 ligado a 160. 3 ligado a 240. 4 ligado a 320 e 5 ligado a 400. Então, olha aí, gente. Estão vendo aqui, ó? Se a gente for traçar aqui, o mouse aqui está meio ruim, como eu disse anteriormente, ó. Mas se a gente for traçar aqui, ó, ele está traçando o quê? Uma semi-reta. Por que semi-reta? Porque ele começa o 0 e para lá em 400. Então, ele está no ponto 0 e para no ponto 400. Então, aqui a gente tem o nosso gráfico. Tá certo? Então, ele pediu para representar. Aqui nós temos a letra C, semi-reta, certo? Que a resposta é semi-reta na letra C, e representa uma folha de papel quadriculada, o gráfico correspondente. Está aqui o nosso gráfico, a letra D. Tá beleza? Então, ó, veja só a terceira questão. A 13ª questão. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é encontrar logo a lei de formação, que a gente encontrou. Y é igual a 80, que é o valor fixo, vezes X, que X é o tempo, certo? Então, a cada o automóvel está andando sempre a 80 km por hora. Em 0 hora, 0 minuto, porque significa que ele ainda não saiu, 0 quilômetro. Em 1 hora, se ele anda a 80 km por hora, ele terá percorrido 80 quilômetros. E assim por diante, tá certo? A primeira coisa, quando a gente vai trabalhar com função, é a gente tentar encontrar a lei de formação da função. Tá beleza? Então, essa questão a gente para por aqui, para não ficar tão longo o vídeo.
aí a gente volta com a resolução da próxima questão no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço e até daqui a pouco.